Naquela manhã silenciosa, Lionel Messi chegou mais cedo ao centro de treinamento. A maioria dos funcionários ainda ajeitava os corredores, organizava papéis, limpava pegadas invisíveis que o dia anterior deixara para trás. Entre eles, uma mulher caminhava cabisbaixa, vassoura em mãos, passos curtos, quase sem som. Seu nome era Rosa, mas poucos sabiam disso. Para a maioria, era só a faxineira. Messi sempre reparou em tudo. Talvez por isso visse o futebol como via: detalhes, sutilezas, gestos escondidos no instante. Por isso, naquele dia, enquanto amarrava suas chuteiras, viu algo diferente. Rosa esfregava o chão com força, mas seu braço esquerdo tremia. Ela tentou puxar a manga, esconder o que não queria que o mundo visse, mas o movimento rápido deixou à mostra uma mancha escura, roxa, viva, que não combinava com ninguém, muito menos com alguém tão silenciosa. Messi não disse nada. Observou de longe. O vestiário cheirava a sabão, mas o ar estava pesado. Jogadores passavam apressados, cada um mergulhado em seus próprios problemas, suas próprias corridas contra o relógio. Ninguém via Rosa, mas ele via, e aquilo o incomodou mais do que qualquer derrota em campo. Rosa evitava contato. Se alguém falasse, ela sorria com os olhos, mas escondia o braço atrás do corpo, como se o mundo fosse muito grande e ela muito pequena. Messi sentiu um nó na garganta. Recordou-se de sua mãe limpando casas, quando ele ainda era só um menino franzino, sem chuteiras caras, sem fama, sem troféus. Lembrou-se de como sua mãe também escondia as mãos calejadas, os joelhos marcados, porque pobreza não se exibe. Pobreza se disfarça em silêncio. Enquanto treinava, Messi olhava para o corredor. Rosa ia e voltava, levando baldes, carregando sacos de lixo maiores do que ela. Nenhum jogador perguntava nada, nenhum dirigente reparava. Era como se Rosa fosse invisível, mas as marcas no braço gritavam para quem quisesse ouvir. Quando o treino acabou, Messi não foi direto para o carro. Ele encostou na parede e esperou. Queria ter certeza de que não imaginara aquilo. Rosa apareceu empurrando um carrinho de produtos de limpeza, cantarolando baixinho para si mesma. Ao se virar, parou subitamente. Messi estava ali, parado, olhando. Não olhava para ela. Olhava para o braço esquerdo, coberto pela manga, mas não o suficiente para esconder o roxo que insistia em espiar o mundo. Ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu quebrado. Baixou os olhos, apertou o braço com a outra mão. Parecia pedir desculpas por existir. Messi respirou fundo. Sentiu um peso que não era dele, mas que agora também era. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar. Não era apenas sobre futebol. Era sobre dignidade, sobre alguém que limpava o chão onde ele brilhava. No silêncio daquele corredor, Messi entendeu que, às vezes, as marcas mais profundas não sangram por fora, sangram por dentro. Rosa carregava hematomas no braço, mas quem via de verdade sabia que a dor não terminava na pele. Era um silêncio que gritava, que pedia socorro sem palavras, que precisava de alguém que ouvisse o que ninguém queria ouvir. Messi ficou ali, imóvel, enquanto Rosa se afastava, arrastando consigo o peso de um mundo que nunca foi justo com quem limpa os rastros dos outros. Naquele instante, ele prometeu a si mesmo: aquela mulher não seria invisível para ele. Nunca mais. Messi voltou para casa naquela noite sem dizer uma palavra. Dentro do carro, o som do motor era abafado pelo eco do que tinha visto. Imagens voltavam como um filme que se recusa a acabar. O braço esquerdo de Rosa, as manchas espalhadas como confissões silenciosas, o jeito como ela segurava a manga, como se puxar o tecido pudesse apagar a dor. Mas nada a apagava. Nada escondia dos olhos de quem realmente quer ver. Em casa, Antonella percebeu. Ela sempre percebia.
Era a única pessoa que conseguia ler Messi além do que o mundo via na televisão. Enquanto colocava as crianças para dormir, notou o silêncio dele. Um silêncio diferente, pesado. Não era o silêncio de quem está cansado de correr atrás de uma bola. Era o silêncio de quem carrega o peso de uma verdade que não se pode ignorar. Léo, o que foi? Perguntou, sentando-se ao lado dele no sofá, quando a casa já estava quieta. Messi suspirou. Olhou para as mesmas mãos que ergueram taças, abraçaram fãs, acenaram para multidões. Agora estavam fechadas, quase trêmulas. Vi algo hoje, disse, baixo. Não consigo tirar da cabeça. Ele contou, cada detalhe. O jeito como Rosa escondia o braço. O tremor. O sorriso que não era sorriso. O cheiro de sabão misturado com medo. Antonella ouviu tudo em silêncio, segurando a mão dele. Não era preciso dizer muito. Ela sabia de onde ele vinha. Sabia que, por trás do ídolo, havia um menino que nunca esqueceu quem o ajudou a ser quem é. Vai fazer alguma coisa? Perguntou ela, mesmo já sabendo a resposta. Messi não respondeu de imediato. Levantou-se, foi até o quarto das crianças. Abriu a porta devagar. Viu os filhos dormindo. Corpos pequenos enroscados nos lençóis, seguros, sem medo. Pensou em Rosa. Pensou no que a esperava quando voltasse para casa. Quem levantaria a mão para marcar a pele dela de novo? Quem bateria em alguém que passa a vida limpando a sujeira dos outros? Voltou para a sala. Antonella esperava. Não posso ignorar, disse ele, firme. Não posso. No dia seguinte, Messi chegou ainda mais cedo. Entrou pelos fundos, sem avisar ninguém. Caminhou pelos corredores vazios do centro de treinamento como quem busca algo perdido. Encontrou Rosa em um canto, arrumando produtos dentro de um armário estreito. A luz era fraca, mas suficiente para ele ver o roxo mais claro que o dia anterior, espalhado, quase expandindo como uma mancha de tinta em papel molhado. Quando Rosa o viu, arregalou os olhos. Baixou a cabeça, ajeitou a manga. O corpo dela falava: "Não pergunta nada, por favor." Mas Messi não era mais só jogador. Ali, era só um homem que via o que ninguém via. "Rosa", disse ele suave, como quem conversa com uma criança assustada. Ela não respondeu. Fingiu procurar algo dentro do armário, mas suas mãos tremiam. Messi deu um passo à frente. Não queria assustá-la. Queria que ela entendesse que, naquele espaço, não estava sozinha. "Quem fez isso com você?" Foi a primeira pergunta. A pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Rosa sentiu o chão sumir sob seus pés. Ficou imóvel, como se respirar fosse perigoso. Demorou a levantar o olhar. Quando o fez, havia água nos olhos, mas não havia força na voz. "Não é nada, Sr. Messi", sussurrou. Foi um acidente. Messi respirou fundo. Sabia que não era. Sabia que, quando um roxo se esconde, é porque a dor não pode ser exposta. E quando a dor não pode ser exposta, é porque há medo. Ele não insistiu. Não naquele momento. Aproximou-se, pegou um paninho limpo que estava caído no chão e colocou de volta no carrinho de limpeza dela. Um gesto pequeno, mas simbólico. Como se dissesse: "Eu estou vendo, eu estou aqui." Rosa enxugou uma lágrima com as costas da mão. Tentou sorrir. Messi sentiu uma pontada no peito. Quantas vezes ele já vira esse sorriso? Um sorriso que carrega desculpas, que esconde feridas. Um sorriso que diz: "Tá tudo bem", mas o corpo inteiro grita que não está. Ele saiu dali decidido. Foi direto falar com o gerente do centro de treinamento. Chamou o responsável pelos funcionários. Sentou-se na sala de reuniões como se fosse discutir um contrato importante. Mas, para Messi, não havia contrato mais importante do que a dignidade de alguém. "Quero saber tudo sobre Rosa", disse sem rodeios. "Há quanto tempo trabalha aqui?"
Onde mora? Quem é responsável por ela? Ela tem família? O gerente se assustou. Ninguém fazia perguntas assim. Ninguém queria saber da vida de quem limpa o chão. Mas Messi queria. Anotou tudo, cada detalhe. Descobriu onde Rosa morava. Um bairro afastado, ruas sem asfalto, casas coladas umas às outras, vozes que se misturam, segredos que se escondem atrás de portões enferrujados. Saiu da reunião mais leve, mas com o coração pesado. Ligou para Antonella. Contou tudo. Ela ouviu em silêncio e mais uma vez perguntou: vai até lá? Messi não hesitou. Vou. E vou agora. Antes de sair, voltou para o corredor. Rosa estava de costas, limpando uma vidraça enorme. Ele se aproximou devagar, encostou a mão no ombro dela. Rosa estremeceu, virou-se devagar, surpresa. Messi não disse nada, apenas olhou nos olhos dela, olhos que pediam socorro, mesmo quando a boca dizia: não precisa. Vai ficar tudo bem, disse ele, num tom tão calmo que parecia uma oração. Confia em mim. Rosa não soube o que responder, mas, naquele instante, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, alguém olhou para suas marcas e não virou o rosto. Pela primeira vez, alguém viu seu silêncio e decidiu escutar. Naquela mesma tarde, Messi deixou o centro de treinamento sem alarde. Nenhum jornalista notou, nenhum fã pediu foto. Era como se, naquele dia, a celebridade tivesse ficado trancada no armário junto com os troféus. O que saiu pela porta foi só Lionel, o homem. O filho de uma mulher que também limpou o chão, que também engoliu palavras duras e virou noites em claro para dar a ele um futuro que coubesse em um par de chuteiras velhas. O carro avançava por ruas que Messi raramente percorria. Ele olhava pela janela e via uma outra parte de sua cidade. Casas pequenas, muros pichados, postes que pareciam suspirar de tanto peso. Gente sentada na calçada, crianças correndo descalças. Um mundo que não aparecia nos comerciais milionários, mas que ele conhecia melhor do que gostaria de admitir. Quando chegou à rua onde Rosa morava, estacionou o carro um pouco antes, para não chamar atenção. Desceu, olhou em volta. Ninguém imaginaria que Messi, o astro, andava ali, sem seguranças, sem flashes, sem barreiras. Caminhou devagar, respirando fundo, repetindo para si mesmo que não era sobre heroísmo, era sobre respeito, sobre justiça. A casa de Rosa era simples, pintada com uma cor que o tempo insistia em apagar. O portão rangia quando Messi empurrou. Ele bateu palmas, como qualquer vizinho faria. O som ecoou, mas ninguém apareceu. Bateu de novo, mais forte. Uma fresta na porta se abriu, revelando um rosto pequeno, franzido, com olhos fundos de quem já chorou demais. Era Rosa. Ela congelou quando viu Messi parado ali, segurando o portão como se fosse parte dele. Por um instante, pensou em fechar a porta, fingir que não era ela. Mas algo na expressão dele fez com que permanecesse ali, sem saber o que dizer. "Posso entrar?" perguntou ele, baixinho. Rosa hesitou, olhou para trás, como se temesse que alguém surgisse e dissesse que aquilo era errado. Então, abriu a porta por inteiro, num gesto tímido, convidando-o a entrar. Messi atravessou o pequeno quintal, notando o chão de terra batida, as plantas secas num canto, brinquedos quebrados espalhados perto de um balde. Aquilo não era cenário de novela, era vida real. Dentro da casa, o ar era parado. Um cheiro de café velho misturava-se com o de produtos de limpeza. Rosa pediu que ele sentasse. Apontou uma cadeira encostada numa mesa pequena. Messi obedeceu, mas não sabia como começar. Ele nunca foi bom com grandes discursos. Era melhor deixar os pés falarem por ele. Mas ali não havia gramado. Só uma mulher magoada, tentando ser forte. "Rosa", começou ele, olhando nos olhos dela. "Eu preciso entender. Não é curiosidade, é preocupação.
Você não está sozinha, entende? Ela desviou o olhar. Puxou a manga do braço esquerdo como se fosse uma extensão da pele. Tentou sorrir, mas o sorriso morreu no canto dos lábios. Sentou-se à frente dele. Respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu segurar tudo sozinha. É meu marido, disse, num sussurro que parecia pedir desculpas por existir. Ele... Às vezes... A voz falhou. As palavras ficaram presas na garganta, mas os olhos diziam tudo. Ele bebe, fica nervoso, não gosta que eu trabalhe fora. Acha que eu escondo dinheiro, que falo com outros homens. Messi sentiu o estômago revirar. Viu nos olhos dela o medo. Medo de apanhar por falar. Medo de calar e apanhar do mesmo jeito. Não havia saída fácil. Enquanto ela contava, as lágrimas brotaram. Silenciosas, escorreram pela pele marcada pelo tempo e pela vida dura. Ela as limpava apressada, como se chorar fosse um pecado. Rosa, por que não pediu ajuda? Perguntou Messi, tentando manter a voz calma, mesmo que por dentro quisesse quebrar o mundo em pedaços. Ela deu de ombros, olhando para o chão. Quem ia me escutar? Disse, como quem revela uma verdade tão antiga quanto os tijolos da casa. Eu sou só a faxineira. Se eu faltar, trocam por outra. Se eu reclamo, me mandam embora. E eu preciso desse trabalho, Sr. Messi. Eu tenho filhos. A voz tremeu de novo. Eu aguento. Sempre aguentei. Messi respirou fundo. Lembrou-se das histórias da mãe dele, da avó, de vizinhas que suportaram o insuportável por medo de perder o pouco que tinham. Era como se o ciclo nunca se quebrasse. Ele sabia que, sozinho, não podia mudar o mundo, mas podia mudar o mundo de Rosa. Você não precisa aguentar mais, disse, firme, deixando claro que não era promessa vazia. Eu vou te ajudar. Vou ajudar seus filhos e vou garantir que você não perca nada. Rosa arregalou os olhos, assustada. Não, Sr. Messi. Ele é perigoso. Se souber que o senhor veio aqui, vai ficar pior. Messi se aproximou. Colocou a mão sobre a dela. A pele dela era áspera, marcada de cortes pequenos, queimaduras de produtos fortes. A mão dele era macia, forte. Mas naquele instante, quem mais precisava de força era ela. Eu prometo que não vai ficar pior. Confia em mim. Deixa eu fazer o que é certo. Você merece isso. Seus filhos também. Rosa chorou mais forte. Não era um choro alto. Era um soluço contido, como se a casa tivesse paredes finas demais para aguentar tanto desabafo. Messi apertou a mão dela. Ficaram assim por alguns segundos. O homem que o mundo inteiro aplaude, segurando a mão de quem ninguém aplaude, mas sem quem ele não pisaria em gramado limpo. Do lado de fora, alguém passou na rua, uma sombra rápida. Rosa estremeceu, limpou as lágrimas, se recompôs. Pediu desculpas, como se fosse errado chorar na frente dele. Messi respeitou o silêncio. Levantou-se, olhou em volta. Notou fotos antigas na parede, um menino sorrindo de uniforme escolar. Aquele menino merecia mais. Rosa também. Antes de sair, Messi se virou e disse: Amanhã você não vai ao trabalho. Eu vou mandar alguém vir aqui. Vamos resolver isso. Mas não fica sozinha hoje à noite, tá bem? Rosa não sabia como responder. Apenas assentiu, tentando entender se aquilo era real. Quando Messi saiu, fechou o portão devagar, encostou as costas na porta de casa e deixou o choro vir sem culpa. Pela primeira vez em anos, sentiu que alguém via suas lágrimas como um pedido de ajuda, não como fraqueza. Messi entrou no carro, respirou fundo, ligou para Antonella. Contou tudo. Ela ouviu, chorou do outro lado da linha. Disse a ele o que sempre dizia: Você não pode mudar o mundo inteiro, Léo, mas pode mudar o mundo de alguém. E naquele dia,
Isso era tudo que ele precisava ouvir. A noite chegou pesada para Messi. Enquanto a cidade se iluminava com a pressa dos carros e o canto abafado de televisores, ele sentia o peso de uma promessa pulsando no peito. Não era uma promessa qualquer. Era uma decisão que poderia custar mais do que dinheiro, mais do que manchetes, mais do que a imagem de jogador perfeito. Mas dentro dele, o menino Lionel, que viu a mãe sair antes do sol nascer para limpar casas de estranhos, gritava mais alto do que qualquer assessor de imprensa. Deitado ao lado de Antonella, Messi olhava para o teto como se buscasse respostas. Ela, virada de lado, observava o contorno sério do rosto dele à meia luz. "Você está pensando no que vai fazer, não é?" Sussurrou, como se o silêncio fosse frágil demais para ser quebrado. Messi assentiu. Virou-se para ela, pegou sua mão. "Não posso fechar os olhos, Anto. Não posso ser mais um que finge que não viu." Ela acariciou o rosto dele, suspirou. "Eu sei. É por isso que te amo. Mas promete uma coisa. Faz do jeito certo. Sem colocar você em risco. Sem colocar ela em mais perigo." Messi ficou em silêncio. As palavras dela eram um lembrete. A coragem também precisa de cautela. Não era só bater na porta do agressor, encará-lo como faz com os zagueiros no campo. Era mais complexo. Envolvia medo, lei, proteção e, acima de tudo, dignidade. Na manhã seguinte, Messi não foi treinar. Pegou o celular. Fez ligações que há muito tempo não fazia. Ligou para um advogado, para uma ONG que ajudava mulheres vítimas de violência, para uma assistente social de confiança. Explicou tudo, palavra por palavra, sem rodeios, sem esconder a urgência. "Eu não quero mídia", repetiu para cada um. "Não quero holofote. Quero ajuda real. Quero segurança para ela. Quero que esse homem não encoste mais nela. E quero que ela tenha uma nova chance." Enquanto esperava respostas, Messi sentou-se à mesa da cozinha. Antonella trouxe café, mas ele nem encostou a boca. A mente dele estava na pequena casa de muros rachados, no rosto cansado de Rosa, nos olhos assustados do filho dela que espiava atrás da porta. Imagens vinham e iam como se fosse um jogo decisivo. Mas o gol não era dele, era dela. Quando o advogado retornou a ligação, Messi ouviu tudo com atenção. Havia caminhos legais, denúncia, medida protetiva, possível prisão. Mas também havia riscos. A denúncia poderia enfurecer o agressor. Rosa poderia ter medo de seguir até o fim. Messi entendeu que precisava fazer mais do que ligar para a polícia. Precisava amparar, segurar a mão dela até o fim. Ligou para o gerente do clube. Pediu folga por algumas horas. Não deu explicações. Apenas avisou. O gerente, sem entender nada, concordou. Ninguém negava nada para Messi. Mas, naquela manhã, ele não era ídolo. Era um homem com uma missão. No caminho para a casa de Rosa, Messi parou numa floricultura de bairro. Comprou um pequeno buquê de flores simples. Não era luxo, era um símbolo. Um lembrete para Rosa de que merecia ver beleza na vida, mesmo quando tudo parecia cinza. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta. Bateu palmas, chamou baixo. Rosa apareceu, surpresa. Atrás dela, um menino de uns 8 anos, cabelos desgrenhados, camiseta surrada. Era o filho dela, Javier. Messi ajoelhou-se, entregou as flores a Rosa. O menino olhou para ele como quem vê um super-herói fora da TV. "Podemos conversar?" perguntou Messi, com cuidado. Sentaram-se novamente na mesma mesa da tarde anterior. Rosa parecia mais frágil, as olheiras mais profundas, a voz quase inaudível. Javier encostou-se à perna da mãe, agarrado como se fosse âncora. Messi explicou tudo. Contou sobre a ONG, o advogado, o abrigo provisório, a chance de sair dali sem que o marido suspeitasse. Falou de forma calma, pausada, como quem explica a uma criança que,
Depois da tempestade, o sol volta. Mas não mentiu. Disse que seria difícil, que poderia doer, que exigiria coragem. Mais coragem do que ela já mostrou em anos. Rosa escutava, balançava a cabeça devagar. De vez em quando, olhava para Javier, que não soltava sua mão. Quando Messi terminou, o silêncio tomou conta da sala. Do lado de fora, vozes de vizinhos misturavam-se ao latido distante de um cachorro. Mas ali dentro, era como se o tempo tivesse parado. "E se ele me achar?" perguntou Rosa, a voz embargada. E se vier atrás de mim? Eu não quero que meu filho veja..." Messi segurou a mão dela com firmeza. "Ele não vai, eu prometo. Você não está mais sozinha, Rosa. Eu vou colocar segurança, vou ajudar com a mudança. E o clube vai garantir que você tenha trabalho seguro, longe daqui. Seu filho vai estudar. Vai ter o que precisa." Rosa olhou para Javier. O menino pequeno demais para entender o peso de tudo, mas grande o bastante para sentir medo, balançou a cabeça como quem apoia a decisão da mãe. Um aperto silencioso de mão. Um pacto de confiança entre mãe e filho. As lágrimas vieram de novo. Rosa chorou baixinho. Messi respeitou o choro dela. Não disse para parar. Não disse que ia ficar tudo bem como se fosse fácil. Apenas ficou ali, firme, como quem sabe que força não é gritar, é estar presente. Antes de sair, Messi levantou-se, abaixou-se para ficar na altura de Javier. Bagunçou o cabelo dele e sorriu. "Cuida bem da sua mãe, tá? Ela é muito forte. E agora vocês têm um amigo." Javier sorriu de volta, tímido, como quem não entende tudo, mas sente o calor de algo novo. Esperança. Messi saiu dali com o coração pesado, mas decidido. Ligou para Antonella no carro. Contou cada detalhe. Ela, emocionada, perguntou se ele tinha certeza de que queria bancar tudo. "É o que precisa ser feito", respondeu ele com a voz firme de quem, no campo, não recua diante do goleiro. "É a minha decisão. A decisão de quem não esquece de onde veio." Naquele dia, Messi entendeu que troféus não brilham mais do que o gesto de estender a mão a quem precisa. E que, às vezes, a maior vitória de um campeão não se ergue em estádio, mas nasce em uma casa pequena, atrás de um portão que rangia de medo, agora abrindo-se para um recomeço. Na manhã seguinte, Messi acordou antes mesmo do sol tocar as janelas de sua casa. Ainda era noite quando colocou os pés no chão frio do quarto, mas dentro dele ardia uma certeza tão quente quanto a chama que move um campeão. Naquele dia, Rosa não seria mais refém de um silêncio imposto pelo medo. Naquele dia, a justiça chegaria, mas chegaria do jeito certo, sem câmeras, sem manchetes, sem ninguém para se vangloriar. Chegaria como deve ser, silenciosa, firme, irrefutável. Enquanto Antonella preparava o café, Messi revisava anotações no celular. Era estranho para ele, um homem acostumado a planejar jogos, dribles, estratégias de campo, agora planejar cada detalhe como se fosse um técnico da esperança. Naquele campo, o adversário era invisível, mas não imbatível. Pouco depois, o advogado chegou à casa de Messi. Um homem discreto, de fala calma, olhar preciso. Sentaram-se à mesa da cozinha, baixaram o tom de voz para não acordar as crianças. Messi explicou tudo outra vez, como se repetir fosse garantir que nada daria errado. "Ela tem medo", disse Messi, enquanto segurava uma caneca de café intocada. Medo de que ele descubra tudo, medo de sair, medo de ficar. Preciso que ela se sinta protegida. O advogado balançou a cabeça, anotou nomes, endereços, possíveis rotas de saída. Explicou as etapas. Boletim de ocorrência, medida protetiva, encaminhamento a um abrigo seguro, sigilo absoluto. Cada palavra parecia um passo para longe do perigo. "O senhor entende que isso pode vazar, não é?" perguntou o advogado, cauteloso. "Qualquer deslize,
qualquer vizinho curioso e pode acabar na imprensa. Messi respirou fundo. Que vaze, se for para salvar a vida dela. Só não quero que vaze antes de ela estar segura. Poucas horas depois, Messi e o advogado pararam o carro na mesma rua de chão batido. Não vieram sozinhos. Um carro discreto, com 2 seguranças particulares, ficou estacionado mais atrás. Homens acostumados a proteger celebridades, agora prontos para proteger uma faxineira e seu filho. Rosa os esperava no portão, os olhos vermelhos de quem não dormiu. Javier, grudado à saia dela, olhava para Messi como quem olha para uma promessa viva. O portão abriu-se com um rangido baixo. Dessa vez, não havia hesitação. Havia decisão. Dentro da casa, Rosa sentou-se na mesma cadeira de sempre. O advogado explicou cada documento, cada assinatura, cada linha. Messi ficou em silêncio ao lado dela, passando a segurança que palavras não podiam dar. De vez em quando, Javier cochilava encostado no braço da mãe, como se seu corpo entendesse que, pela primeira vez, o medo tinha para onde ir embora. Quando todos os papéis estavam assinados, Rosa respirou fundo. Pela primeira vez, ousou encarar Messi sem baixar os olhos. Havia ali algo novo. Não coragem de ferro, mas coragem de carne e osso, a mais preciosa de todas. "Tem certeza?" perguntou ela, a voz ainda embargada. "Se ele souber, pode vir atrás de mim, de vocês." Messi encostou a mão no ombro dela. "A única certeza que tenho é que você não vai mais dormir com medo. E se ele tentar alguma coisa, vai encontrar quem ele menos espera. Você não está sozinha, Rosa. E não vai estar mais." Enquanto falavam, uma assistente social chegou, trazendo uma pequena mala de roupas que Rosa conseguiu preparar às pressas. Dentro dela, além de roupas simples, cabia a esperança de uma vida nova. Messi fez questão de colocar a mala no carro, como se cada zíper fechado fosse um portão se trancando contra a dor. Saíram da casa discretamente, como quem carrega um segredo precioso. Nenhum vizinho suspeitou. Nenhum olhar curioso espiou pela janela. Messi caminhava ao lado de Rosa e Javier como se fosse só mais um pai de família ajudando uma amiga. Mas por dentro, ele carregava uma raiva silenciosa, uma raiva justa, que alimentava a vontade de garantir que aquele homem nunca mais levantaria a mão contra ninguém. No caminho até o abrigo provisório, Rosa olhava pela janela, as mãos segurando firme a mãozinha de Javier. O menino perguntava baixinho para onde iam, se voltariam para casa. Rosa respondia com a voz tremida, mas Messi interrompeu, virando-se para trás. "Vocês não estão fugindo. Estão indo para um lugar seguro. E daqui para frente, tudo vai mudar." O abrigo era simples, mas limpo, protegido. Mulheres de olhar doce receberam Rosa como se fosse parte de uma família perdida. Javier ganhou um lanche, um brinquedo usado, mas que para ele parecia novo. Rosa, ainda com o braço esquerdo marcado, sentou-se num pequeno quarto com 2 camas e deixou as lágrimas caírem de novo. Dessa vez, não de medo, mas de alívio. Enquanto isso, Messi ficou do lado de fora, conversando com a coordenadora do abrigo. Explicou que não era uma caridade pontual. Queria garantir que Rosa tivesse emprego, apoio psicológico, aulas para o filho, um recomeço de verdade. Abriu a carteira, ofereceu tudo o que fosse necessário, mas pediu uma única coisa: "Não deixem ninguém saber quem está ajudando. Não quero meu rosto estampado nisso. Quero que ela tenha dignidade, não manchetes." Antes de ir embora, Messi entrou no quarto uma última vez. Rosa levantou-se. Javier correu até ele. Abraçou suas pernas como se fosse um tio que conhecia desde sempre. Messi se abaixou, olhou nos olhos de Rosa. "É um começo", disse ele, baixo, mas firme. "Não é fácil, eu sei, mas é começo. E ninguém vai tirar isso de você." Rosa segurou a mão dele por alguns segundos. Não disse nada,
mas o olhar dela dizia tudo. Um obrigado que não cabia em palavras. Um alívio que nem o roxo no braço conseguia esconder mais. Na volta para casa, Messi dirigiu em silêncio. O céu estava tingido por um pôr do sol tímido. Enquanto o carro avançava, ele pensava que, no campo, o mundo vê seus gols. Mas fora dele, é no silêncio que as vitórias mais bonitas acontecem. São discretas, mas mudam tudo. Naquele dia, a justiça não chegou com sirenes, não chegou com multidão. Chegou de mãos dadas, com a coragem de uma mulher e o coração de um homem que decidiu não olhar para o outro lado. E, para Rosa, isso valia mais do que qualquer taça de ouro. Os dias passaram como quem folheia um livro com páginas pesadas, mas que aos poucos começa a contar uma história de esperança. Enquanto a rotina do futebol seguia, treinos, jogos, entrevistas, aplausos, Messi guardava para si uma parte do mundo que ninguém via. Entre um gol e outro, pensava em Rosa, pensava em Javier. Perguntava-se se estavam dormindo sem medo, se a comida era suficiente, se o abraço da mãe agora era livre de culpa. Antonella, companheira de todos os silêncios, entendia sem precisar perguntar. Cuidava de tudo com a delicadeza de quem sabe que uma mulher que recomeça precisa de mais do que um teto. Precisa de mãos estendidas, palavras que não julgam, pequenos gestos que dizem: você não é menos do que ninguém. Foi Antonella quem sugeriu: Léo, por que não trazemos Rosa para cá, por um tempo? Não para trabalhar, para ficar segura, para reconstruir em paz. Messi ouviu aquelas palavras como quem ouve uma ideia que já morava no peito. Não era sobre caridade. Era sobre reparar uma ferida que não era sua, mas que agora pertencia à família deles também. No dia seguinte, antes do treino, Messi fez as ligações necessárias. Pediu permissão ao abrigo, ao advogado, à assistente social. Explicou que queria oferecer a Rosa algo que ela nunca teve: um lar sem medo, um canto de descanso, um quarto onde Javier pudesse dormir sem ouvir gritos. Não queria exposição, não queria palmas. Queria apenas que Rosa respirasse. Antonella preparou tudo. Um quarto de hóspedes virou quarto de lar. Colocou lençóis novos, brinquedos que os filhos já não usavam, livros de histórias guardados em caixas no sótão. Cada detalhe era uma semente de dignidade, um recado silencioso de que Rosa não era só uma faxineira. Era alguém que, enfim, teria chão firme sob os pés. No final da tarde, Messi foi buscá-los. Chegou ao abrigo sem seguranças, sem fotógrafo, sem barulho. Rosa o esperava sentada num banco de madeira. Javier dormindo com a cabeça em seu colo. Ao ver Messi, ela se levantou devagar, ajeitando o menino nos braços. Havia algo diferente em seus olhos, ainda cansados, mas com um brilho novo, como quem sente a brisa de uma porta que se abre para um lugar desconhecido, mas cheio de promessas. Está tudo pronto para vocês, disse Messi, baixo, como quem fala uma verdade frágil. É só por um tempo. Depois, vemos o que faz sentido. Mas por agora, é casa. Rosa segurou Javier mais firme. Os olhos se encheram de água, mas ela não deixou cair nenhuma lágrima. Em vez disso, respirou fundo, como quem aprende a acreditar outra vez. No caminho, Javier acordou, olhou pela janela, perguntou se iam voltar para a casa antiga. Rosa apenas passou a mão nos cabelos dele, disse que agora era diferente. Messi, do banco da frente, virou-se para o menino. Sabe o que é isso, Javier? Perguntou sorrindo. É um novo começo, e você vai gostar. Ao chegarem, Antonella os esperava no portão. Sorriu, abriu os braços como quem recebe família. Rosa hesitou, sem saber como agir. Não era acostumada a ser recebida assim, sem cobrança, sem olhares de cima para baixo. Antonella a abraçou primeiro,
como quem entende que algumas dores se desfazem no calor de outro peito. Dentro da casa, Javier descobriu brinquedos espalhados no quarto. Seus olhos brilharam como se fosse Natal fora de época. Antonella mostrou a cozinha, o quintal, o quarto limpo, as toalhas dobradas, os sabonetes cheirando a cuidado. Rosa olhava tudo em silêncio, apertando as mãos contra o peito. Cada detalhe parecia um presente, não pelos objetos, mas pela forma como foram pensados. Para ela, para o filho. Naquela noite, a casa de Messi ficou mais viva. Enquanto os filhos corriam pelo quintal, Javier tentava acompanhá-los, rindo como quem não lembrava mais da escuridão que pesava em seu travesseiro. Rosa sentou-se à mesa da cozinha, um pouco sem jeito. Antonella serviu um chá quente, colocou biscoitos num prato. Messi sentou-se ao lado dela, como quem senta ao lado de uma mãe, de uma irmã, de alguém que precisa saber. Aqui ninguém é menor. Eu não sei como agradecer, disse Rosa, a voz pequena, mas firme. Messi balançou a cabeça sério. Não precisa agradecer. Só precisa ficar bem. Só isso. Enquanto falavam, Antonella mostrou a Rosa a rotina. Horários, lugares, tudo simples. Explicou que ela não precisava trabalhar, não agora. Que era tempo de descansar, de pensar em si mesma. Rosa estranhava aquilo. Uma vida inteira de esforço faz a gente desconfiar quando o mundo oferece descanso. Mas aos poucos, ela entendeu que não era esmola, era justiça tardia. Javier, exausto de brincar, adormeceu no colo de Antonella, que o levou para o quarto improvisado. Messi ficou com Rosa na cozinha. Falou pouco, mas ouviu muito. Deixou que ela contasse pedaços de uma vida que ninguém nunca quis ouvir. Histórias de infância, medos, pequenas alegrias que sobreviveram no meio da dor. E ali, na mesa iluminada por uma lâmpada morna, Messi viu que a maior vitória era aquela: ouvir, estar ali, ser ponte entre o ontem e o amanhã. Nos dias que seguiram, a presença de Rosa trouxe à casa um silêncio bom, de gratidão contida. Javier, pela primeira vez, correu sem medo de quem estaria atrás da porta. Messi, quando voltava dos treinos, sentava-se com ele no quintal, chutava a bola devagar, ensinava dribles. Era um jogo que não tinha torcida, não tinha juiz, só um menino e um ídolo, brincando como se fossem pai e filho por um instante. Antonella cuidava de tudo, sem alarde. Perguntava a Rosa como se sentia, ajudava com documentos, planejava a nova escola de Javier. Em silêncio, Messi organizava o que fosse preciso para que, quando chegasse a hora, Rosa tivesse uma casa só dela, longe daquele portão que rangia de medo, perto de quem a respeitasse. E assim, dia após dia, aquela casa, sempre cheia de troféus, fotos de gols, memórias de vitórias, ganhou uma nova taça, invisível, mas eterna. A vitória de ter aberto as portas para alguém que o mundo esqueceu. E que agora podia dizer em voz alta, mesmo que fosse baixinho: eu existo e mereço paz.